Bom, pessoal, nós vamos então agora fazer a segunda videoaula de interferencial vetorial, né? Nós vamos finalizar então a corrente, tá? Vamos trabalhar alguns pontos mais práticos, né? Alguns pontos mais de parâmetros que a gente acabou não falando na aula passada, tá? Então, vamos lá. Eu fiz questão de colocar uma segunda definição aqui para vocês, na verdade uma definição complementar, né? Que diz que a corrente interferencial vetorial, ela vem então de duas correntes mães que são de média frequência, tá? Então eu tenho lá o cruzamento de duas correntes mães que são de média frequência e que a nova corrente que vai ser gerada, que é a corrente terapêutica, que vem da intersecção, né, ou da interferência, ela é gerada e ela será de baixa frequência, tá? Então, eu tenho lá duas correntes de média frequência que se cruzam, sempre ou em X ou em cruz, e que desse cruzamento, dessa interferência, uma nova corrente é criada. Vamos lembrar então que essa nova corrente é a corrente terapêutica, tá? Vamos ver então sobre a frequência, né? Frequência é um dos parâmetros que nós vamos modular no aparelho, tá? Então é uma das programações que o aparelho faz. E nós falaremos então, ou melhor, nós encaixaremos ali o paciente num nível de processo inflamatório e conforme o nível de processo inflamatório que ele esteja, nós vamos programar a frequência do aparelho, tá? Então, a bibliografia diz o seguinte, que fase aguda, nós programamos então o interferencial vetorial com uma frequência maior que 100 Hz, então 110, 120, 130. Se o paciente se encaixa numa fase subaguda, nós programamos nosso aparelho com um parâmetro de frequência de 70 a 100 Hz. E se o paciente se encontra numa fase crônica, nós programamos nosso aparelho para trabalhar, né, para passar uma corrente que gira em torno de 25 a 70 Hz, tá bom? Um segundo parâmetro de frequência é a chamada variação de frequência, ou variação de modulação de frequência, ou delta MF, tá? Olha lá, toda vez que a gente vê o delta, olha lá, é um triângulo, né? Significa variação, tá? Então, variação da modulação da frequência. Ou seja, existe um parâmetro específico em alguns aparelhos que são mais microprocessados, que são eletronicamente mais novos, né? Que vai fazer a frequência variar. O que significa isso? Significa que não será uma frequência única passando, que ela vai realmente oscilar, tá? Oscila um pouquinho acima e oscila um pouquinho abaixo do padrão que você vai estabelecer. Então, vamos dizer que a frequência que você estabeleceu é de 80 Hz. Você vai ativar o delta MF, isso quer dizer que ela não ficará fixa em 80 Hz. Ela vai variar um pouquinho acima, tá? Entre 80 e 90 Hz, então mais ou menos, se você determinar que a variação de frequência é de 10 Hz, tá? Então, o que você determinar de variação de frequência é a oscilação que você vai promover. Se eu promover então, ou melhor, se eu determinar uma variação de frequência de 20 Hz, por exemplo, a minha frequência ela vai variar dos 80, subindo e descendo até chegar no 100. Então, vai lá, 80, 90, 100, daí desce de novo para 90 e 80 e assim vai, tá bom? Qual é o objetivo da gente ligar esse item, né, ou da gente ativar esse item no aparelho de variação de frequência? O objetivo é que não se facilite a acomodação das fibras sensoriais, tá? Então, a gente sabe da aula passada que o mecanismo de ação do interferencial vetorial é um mecanismo de Comportas. E a gente sabe que
A partir do momento que eu deixar acontecer a acomodação, eu não tenho ativação do mecanismo de comportas, tá? Então, é por isso que a gente supervisiona, né? Só que o TNS, que foi o aparelho anterior que nós estudamos, como nós supervisionávamos? Nós íamos lá e perguntávamos para o paciente, você está sentindo ainda? Daí a gente ia lá e aumentava um pouquinho da intensidade. O interferencial vetorial a gente não precisa mexer. Por quê? Porque a frequência ela vai variar. Então, ela não vai permitir que as fibras sensoriais aferentes do seu paciente acomodem, ou seja, acostumem com aquela sensação, e você vai então promover uma ativação do mecanismo de comportas efetiva e de forma mais rápida, tá bom? Essa é a grande questão, né, do interferencial vetorial. Como ele permite essas variações, ele permite que o seu paciente não acomode. E não acomodando a sensação aferente, você tem a ativação do mecanismo de comportas com menos tempo, se a gente comparar com o TNS, né? Então, o TNS eu ativava o mecanismo de comportas com 30 minutos. E o interferencial vetorial, eu já ativo o mecanismo de comportas entre 10 e 20 minutos. Tá? Isso é descrição bibliográfica, né? Então, eu tenho aí um ganho de tempo que é promovido justamente porque eu não permito essa acomodação das fibras sensoriais aferentes, tá? Vamos lembrar que eu só vou ter ou melhor, que eu só não permitirei a acomodação se eu ligar o delta MF, tá? Que é a variação de frequência. E a intensidade e o tempo são outros parâmetros que eu regulo no meu aparelho, tá? Existe um padrão bibliográfico que também relaciona a intensidade e o tempo com a fase do processo inflamatório. Então, em processos inflamatórios agudos, mais agudizados, onde eu tenho mais sinais do processo inflamatório, eu faço uma intensidade lá menor e um tempo menor, tá? Por menos tempo. Já em processos inflamatórios crônicos, eu faço uma intensidade maior, ou seja, o paciente sente um pouquinho mais de parestesia por um tempo maior. Então, posso chegar lá nos 20 minutos de terapia com interferencial, se o caso do paciente for mais crônico. Se o caso do paciente for mais agudo, ou seja, eu tenho muitos sinais do processo inflamatório, eu tenho muita dor, eu tenho muito edema, enfim, todos os sinais que nós já conhecemos, eu faço por menos tempo e com uma intensidade menor, tá bom? Depois eu fiz aqui um comparado para vocês aí, tá? Como se fosse uma regra geral, que diz isso que a gente estava fazendo. Olha lá, em processos inflamatórios agudos, a dose ou intensidade é menor e o tempo que eu uso também é menor. Então, você vai usar 10 minutos, tá? Em processos inflamatórios de crônicos a subagudos, eu tenho uma dose um pouco maior, mas eu preferi colocar para vocês a palavra normal. Vamos lembrar que as doses nunca podem ser altas, tá? Porque gera desconforto. E por um tempo maior. Então, aqui, nesse caso, é que eu uso lá aquela janela de 15 a 20 minutos, tá bom? Então, é com essa fala que a gente termina aí e fecha, né, o interferencial vetorial, tá bom?